случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. É claro que preocupa, o tema é muito complicado, ele nos deixa realmente preocupado, então você vai compartilhar esse vídeo com todas as pessoas para a gente junto formar aqui uma opinião. Guerra mundial, vai acontecer ou não vai acontecer? Como que a Europa tem visto isso? Como ela tem se planejado? A BBC News Brasil, ela fez uma matéria, nós vamos reagir junto e eu quero que você deixe no comentário o que você pensa disso, qual é a sua perspectiva, tá bem? Então vamos juntos. Estamos chegando a quase 15 mil inscritos aqui no canal, você tem que nos ajudar com isso, então compartilha com toda a gente pra gente crescer essa comunidade. Esse canal é feito por todos nós, muito obrigado por sua audiência, você está no Conexão Brasil. O país da Europa onde procura... Então vamos lá, malta, muito prazer, eu sou Daniel Freeman e tô aqui curioso para ver, não assisti ainda, vou assistir junto com vocês, vou reagir aqui junto com vocês. Por bunkers antibombas cresceu 90%. Poderia ser uma manchete dos anos 30 ou 40, mas é de dezembro de 2024 mesmo. Nesse caso, o país em questão é a Espanha, onde cidadãos preocupados com a possibilidade de uma nova guerra mundial começam a procurar abrigos subterrâneos para se proteger de possíveis ataques. E o próprio governo está preparando um guia com conselhos para a população sobre o que fazer em caso de guerra. Mas a Espanha não está sozinha. Esse é só mais um dos vários alertas feitos por autoridades europeias de diferentes países sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito envolvendo vários territórios. A real é que eu moro em Portugal, né? E aqui em Portugal eu ainda não ouvi oficialmente nenhuma declaração do governo, não ouvi nenhuma orientação do governo. Tá certo que eu também assisto pouca TV, ouço muito a rádio, né? Então, é porque eu trabalho como motorista o dia inteiro ouvindo rádio e não ouvi nenhum alerta sobre isso, né? Mas realmente já tinha ouvido, por exemplo, sobre a Espanha e sobre a Suécia. Os outros países também me pegaram de surpresa, mas Espanha e Suécia eu já tinha ouvido falar realmente sobre isso. Não sei qual que é a realidade, mas parece que está às portas aí um grande conflito mundial. Uma preocupação que aumentou ainda mais depois da escalada da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Tem até quem defenda que a Terceira Guerra Mundial, na verdade, já começou. Eu sou Júlia Brown, da BBC Brasil, e nesse vídeo falo sobre os alertas e os preparativos da Europa para uma possível guerra, sobre as justificativas para isso e sobre se há motivos reais para preocupação na opinião de especialistas. Boa, vamos ouvir os especialistas para saber se isso é só um factoide ou se é algo que a gente realmente tem que se preocupar. É claro que a iminência de uma guerra, ela é sempre real, principalmente quando está havendo, né, conflitos armados aí entre países. Então, é sempre possível, a gente não pode negar isso. Mas isso escalar para uma guerra a nível mundial, vamos ver o que os especialistas dizem. Líderes europeus e de todo o Ocidente têm feito alertas sobre a necessidade de se preparar para um conflito de dimensões maiores desde o início da guerra na Ucrânia. Mas a urgência parece ter aumentado recentemente. Para começar, durante a cúpula do G20 no Brasil em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que ia permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Pouco depois, as forças ucranianas já lançaram os primeiros ataques com os mísseis americanos. E a resposta da Rússia veio rápido. Depois dos anúncios feitos por Biden, Vladimir Putin logo aprovou uma série de mudanças nos critérios russos para uso de armas nucleares. Uma das mais importantes é que antes, o uso de armas nucleares só era permitido em situações de ameaça à existência do Estado. Agora, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares no caso de uma, abre aspas, ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial do Estado. A pesquisadora Nicole Grajeski, do think tank Fundo Carnegie para a Paz Internacional, diz que a falta de clareza sobre o que isso significa é proposital. Para ela, isso é parte de um padrão comum entre potências nucleares de criar uma ambiguidade em torno das condições em que as armas podem ser usadas. Aqui tem uns pontos que eu acho que são interessantes, você deixa aí no comentário, por gentileza, se você pensa assim como eu, mas essa intervenção sempre dos Estados Unidos, né, essa disputa de força, Estados Unidos-Rússia,
é antagônica, essas forças aí, então elas estão sempre disputando. Quando o Biden faz um discurso dando liberação para a Ucrânia fazer qualquer coisa, quer dizer, eu não sei se a Ucrânia precisa da liberação dos Estados Unidos, eu não conheço bem como funciona, eu sou um leigo no assunto, não é? Sou só uma vítima, se tudo que está sendo desenhado acontecer, eu sou uma vítima. Talvez você, meu colega aí do outro lado, também seja uma vítima, e talvez você seja um profundo conhecedor das políticas de guerra, das políticas externas. Se você pode deixar aqui no comentário, vai ser bom. Mas sempre que os Estados Unidos ele se posiciona de alguma maneira, há sempre uma retaliação. Há também a perspectiva agora com Donald Trump, né, assumindo a presidência a partir da segunda semana de janeiro, como as coisas vão acontecer. Se até lá não explodir a guerra, talvez a coisa dê uma controlada, porque o Donald Trump, quer queira, quer não, parece ter um pulso mais firme que o Joe Biden. O Joe Biden realmente está bem senil, né? Ele não tem um pulso muito firme em relação às coisas. Parece que sempre é assim. E a resposta da Rússia, claro, arma nuclear. A arma nuclear é o maior medo de todas as pessoas, embora eu já tenha ouvido falar a respeito do assunto de que provavelmente as guerras, uma terceira guerra, ela comece no espaço, né? No sentido de destruição de satélites. Talvez seja por lá o caminho de que comece uma guerra destruindo as comunicações e as armas todas também. Hoje elas utilizam o GPS, elas utilizam comunicação. Então, não sei até que ponto isso é real, mas faz muito sentido. Do anúncio da mudança dos critérios, a Rússia ainda atacou a Ucrânia usando um novo tipo de míssil. A maioria dos observadores concorda que o ataque foi planejado para enviar um aviso, que a Rússia poderia, se quisesse, usar esse novo míssil para lançar uma arma nuclear. E tudo isso aconteceu na mesma semana em que Putin ameaçou atacar bases militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e de qualquer outro país que estiver fornecendo armas à Ucrânia. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Eu olho para o Putin e me assusta, porque ele é um cara bastante frio, né? Ele é muito frio, sim. E ele parece ser muito calculista. Embora eu pense que essa guerra da Ucrânia, né, contra a Ucrânia, já está se arrastando por um tempo muito além daquilo que ele esperava. E a guerra consome muito dinheiro, consome muito recurso. Então eu também não sei até onde a Rússia ainda pode tirar recursos para chamar para briga o mundo inteiro. Porque uma guerra consome muito recurso e a Ucrânia, ela se defendeu muito bem e começou a atacar depois, né? Então eu não sei como é que, eu não conheço o interno, né? Humano, interno da Rússia, para poder manter uma guerra cara, dispendiosa, por mais algum tempo e aumentar o número de inimigos. Depois de tudo isso, o tom dos alertas vindos de diversas partes da Europa começou a subir. O primeiro-ministro da Polônia falou que existe uma ameaça séria e real de guerra global. Wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę. Kiedy wszyscy to wiemy. Czujemy, że zbliża się, ale zbliża się nieznane. Nikt z nas nie zna końca tego konfliktu. Wiemy jednak, że nabiera on bardzo dramatycznych w tej chwili wymiarów. No Reino Unido, o vice-chefe do Estado-Maior disse numa audiência no parlamento que as forças britânicas estão prontas para lutar caso Vladimir Putin decida invadir outra nação do leste europeu. The first point I would make is that if the British Army was asked to fight tonight, it would fight tonight. O atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, que é também o ex-comandante-chefe militar do país, foi além. Ele disse acreditar que a Terceira Guerra Mundial já teria começado. Segundo ele, como a Rússia vem recebendo cada vez mais ajuda de países aliados, como China, Irã e Coreia do Norte,
já estaria na hora de falar sobre um conflito expandido. E durante um evento em Bruxelas no final de novembro, um oficial da OTAN estimulou empresas na Europa a se prepararem para um cenário de guerra. Over the past 2.5 years, I've been going around boardrooms, finance conferences, and even philanthropic institutions in Europe and America to persuade people to think about two questions. One, is my company or organization ready for war? And two, what can my company or organization do to prevent war? O oficial se mostrou preocupado com uma possível dependência europeia em relação à China e à Rússia, em áreas como fornecimento de energia, metais raros e medicamentos. Porque tem isso, né, cara? A guerra, ela tem os seus aliados, né? A Rússia vai formando os aliados, o Ocidente contra o Oriente e tal. Mas hoje o mundo é globalizado, no sentido de que tudo é produzido e consumido em larga escala pelo mundo todo, né? Então, as parcerias são também, a nível comercial, muito mais profundas. A China hoje detém aí, cara, tudo que a gente compra praticamente vem de produção chinesa, tailandesa e coisas desse gênero. Então, né, o escoamento de produtos da China é muito forte. A China é uma potência em relação a isso. Essas junções é porque vão causar maior problema, e quem vai sofrer é a população, cara. Esses caras grandes não são nem atingidos por mísseis, né? Quem vai sofrer mesmo, e quem acaba sofrendo o pior é sempre a população. A pergunta que ele faz e que eu acho que é importante para a gente não é as grandes empresas, e nós? Como nós estamos nos preparando caso haja uma guerra? Eu e você. Como estamos nos preparando para isso? Ele aconselhou as empresas da região a ajustarem as suas linhas de produção para ficarem menos vulneráveis às possíveis chantagens desses países. A visão de um oficial da OTAN é especialmente relevante nesse contexto, já que um dos princípios da aliança é que um ataque a um membro representa um ataque a todos os demais. E Putin tem justamente usado a expansão da OTAN, formada pelos Estados Unidos e por outras potências ocidentais, para justificar a invasão da Ucrânia. O país, governado por Volodymyr Zelensky, pleiteava entrar para a organização quando foi atacado pela Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a ampliação da OTAN é uma, abre aspas, violação de nossa segurança e de nossos interesses nacionais, fecha aspas. Alguns países europeus já estão instruindo... Cara, a guerra, ela tem a ver com grana, né? Tem a ver com comércio, tem a ver com expansão, tem a ver com território, tem a ver com tomada de poder, são essas as questões aí. E a guerra, ela começa, pelo que eu percebo, né? Nesse tempo atual, começa mesmo com essas questões de embargos, e o Trump, por exemplo, sempre fala de aumento de taxas, né? Para coibir a entrada de produtos que são produzidos fora dos Estados Unidos, fortalecimento interno, né? E os países que não estão preparados para isso são os que mais vão sofrer. Ou vão adotar uma posição completamente neutra, o que sempre é perigoso, mas pode acontecer, ou vão ter que tomar um dos lados e ver aonde tomam menos prejuízo, né? De qual parte do escoamento de produtos e serviços eu tomo menos prejuízo. Instruindo a população sobre como agir em caso de guerra. Em novembro, milhões de suecos começaram a receber um panfleto que orienta a população sobre como se preparar e lidar com um cenário de guerra ou outras crises inesperadas. O panfleto é uma versão atualizada de uma edição distribuída há 6 anos, mas agora com o dobro do tamanho. O ministro da Defesa Civil da Suécia admitiu em outubro que poderia haver uma guerra no país. A Noruega também distribuiu seu próprio panfleto. Nele, o governo pede que os cidadãos se preparem para se virar sozinhos por uma semana em caso de condições meteorológicas extremas, guerra e outras ameaças. Já a Finlândia publicou online suas novas orientações sobre o que chama de preparação para incidentes e crises. O documento divulgado explica como o governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado, enfatizando que as autoridades da Finlândia estão bem preparadas. E aí vale lembrar que a Suécia e a Finlândia foram os últimos países que aderiram à OTAN. Esse movimento foi considerado um revés para Vladimir Putin, especialmente porque a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia. E apesar de os dois países dizerem que se juntaram à aliança para reforçar a sua segurança, eles também temem uma retaliação de Moscou. Outros países
Deixa aí o seu comentário a respeito de tudo isso que você está ouvindo. Você que mora aqui em Portugal, você que é português, você que está assistindo isso de outro país da Europa, como é que está a situação aí? Você recebeu algum panfleto? Você recebeu alguma indicação a respeito disso? Você recebeu alguma orientação a respeito disso? Confesso que aqui em Portugal nós não estamos sendo alarmados em relação a isso. Nenhum tipo de informação está sendo vinculada em relação a isso, não é? Eu não sei até onde Portugal olha esse conflito e como ele entende o conflito, a escalada do conflito, eu realmente não sei. Se você sabe, deixa aí nos comentários, já deixa o seu like também e ajude a compartilhar esse tema porque é muito importante. Países na Europa têm experimentado ainda uma corrida por abrigos antibomba. Na Espanha, como a gente viu, há um aumento grande na procura por bunkers. Uma empresa especializada diz que está recebendo cerca de 20 consultas por dia. Mas a opção de ter um abrigo particular não é para todo mundo, já que a construção é bem cara. Em uma das empresas consultadas pela BBC, um refúgio de 15 metros quadrados para até 6 pessoas com um banheiro custa cerca de 60 mil euros, cerca de 380 mil reais. Ainda assim, o CEO da empresa diz que sua demanda triplicou nos últimos meses e que tem até lista de espera, inclusive de clientes de outros países, como França e Alemanha. E por falar em Alemanha, as autoridades locais estão elaborando um novo levantamento de bunkers. Tem dinheiro para fazer um bunker? Você teria condição e local para a construção de um bunker? O que você acha dessa ideia? Acho que um bunker resolveria? Porque eu sempre penso o período que você pode passar dentro de um bunker também, né? Quanto tempo você consegue ficar ali e como seria o sair dali depois, né? Qual é a situação do mundo e como que você enfrentaria a situação pós-bunker, né? Essa coisa do bunker está muito no fictício também das séries, dos filmes, mas também é uma realidade que pode ser utilizada. Mas quanto tempo duraria uma guerra? Quanto tempo ficaria-se dentro de um bunker? 60 mil euros? É justo? Vale a pena? Bunkers que podem servir de abrigo de emergência para civis. O governo também começou a incentivar a população a criar abrigos em suas casas, adaptando porões e garagens. Mas será que há mesmo motivo para tanta preocupação? Eu fiz justamente essa pergunta para o pesquisador Richard Kaplan, da Ela perguntou para o Richard o que nós quer saber também, irmão. Richardinho, conta pra gente. A gente tem que se preocupar na real ou não? Você que é um especialista. Universidade de Oxford. E segundo ele, os preparativos são justificados. I mean, it's very difficult to evaluate how to put a figure, if you will, on the seriousness of the risk to measure. I would find that very difficult to do, but I think it's a very credible risk that we're living with at the moment that hangs over the current situation. Well, I think that the concerns that have been expressed by governments, by analysts, is that Russia will seek to do in other neighboring countries what it has done in Ukraine. And that would be serious for another reason, because these are NATO member states. E como a gente sabe, se um país membro da OTAN é atacado, a aliança considera que todos foram atacados. O especialista em relações internacionais explica também que as guerras vivenciadas pela Europa no passado ainda influenciam a reação das pessoas no continente. Então, por exemplo, a Finlândia, né, como já mostrou ali no vídeo, que está coladinha e que recentemente, junto com a Suécia, entrou na OTAN. Talvez, se o Putin decidir que vai começar um ataque ali e toda a OTAN, todos os países do Ocidente reunidos, vai gerar aí um grande conflito. O que mais me preocupa é que parece que são decisões que estão na mão de poucas pessoas, né? Parece que, assim, algumas pessoas podem decidir se vão começar a bombardear e explodir tudo, sim ou não, né? É tão complexo isso, pensando na imensa multidão de pessoas. Eu não penso que se você... Eu penso ao contrário, né? Eu penso que se você fizer um inquérito, se você fizer uma pesquisa ampla, você vai ver que as pessoas não querem guerra. As pessoas não... A grande maioria das pessoas, ninguém quer guerra. Para quê? A gente quer mais é que as coisas aconteçam, floresçam, cresçam, né? Not surprising that some individuals would see this as a way to alleviate their anxieties
they take measures to mitigate the risks. I think that it's inspired by what has come before in the way of war experiences that these populations, these countries have been exposed to. Já o Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC News, diz que é difícil saber o que esperar de Vladimir Putin e do futuro do conflito. Para ele, talvez nem mesmo o presidente russo saiba seus próximos passos, o que só torna a situação ainda mais grave. Por outro lado, o editor da BBC diz acreditar que a volta de Donald Trump à presidência americana em 2025 pode mudar o rumo atual do conflito. É que Trump tem declarado que sua prioridade é acabar com a guerra e com o que ele chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos, no caso com a ajuda militar à Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em novembro que, abre aspas, é certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas da equipe que agora liderará a Casa Branca. Trump também disse, inclusive, que conversar com Vladimir Putin seria algo inteligente. Tudo isso, segundo Rosenberg, poderia desencorajar Putin a escalar a guerra e até mesmo a usar armas nucleares. Now that Donald Trump has won the election, someone who has had a difficult relationship with Ukraine, someone who has always talked about wanting to get along with Russia, to improve relations with Russia, it would seem a strange moment for Vladimir Putin to suddenly go nuclear, especially when we know that other countries, for example like China, have reportedly sent messages to Russia saying, this would not be a good idea. Nós da BBC Brasil vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia. A verdade é que muda o cenário. Trump assumindo, vai mudar o cenário. A gente só não sabe se vai mudar para pior ou se vai mudar para melhor. Os interesses desses países, desses governantes. Não sei se eles casam ou se são interesses que se distanciam. A gente só vai conseguir sabendo isso, vivendo um dia de cada vez, na expectativa aí daquilo que vai acontecer, e vamos tentando viver da melhor maneira possível, cuidando uns dos outros aí, estando junto com a família, e é assim que é. Já se inscreveu no canal? Se inscreva por gentileza, compartilhe, vamos aí avançar aos 15 mil inscritos. Você é sempre muito bem-vindo aqui neste canal. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!